Nós sabemos muitas coisas sobre Deus. Nós ouvimos a respeito dele constantemente na igreja. Hoje em dia nós podemos ouvir a respeito de Deus na televisão, na internet. Poucas pessoas ouvem rádio, mas também se pode ouvir no rádio. Nós sabemos que Deus é bom, nós sabemos coisas a respeito de Deus, como o fato dele ser todo-poderoso, dele ser onisciente, dele ser onipresente. Nós sabemos que aquilo que Deus quer, e nós sabemos aquilo que Deus não quer, nós temos consciência disso. Nós sabemos a respeito de Jesus, o Filho de Deus que foi enviado ao mundo por nós. Nós cantamos para Deus, nós dizemos para Deus que o amamos, nós dizemos que Ele é tudo para nós. Muitos de nós sabem até mesmo reconhecer quando Ele se faz presente. Quando Ele está presente, talvez você saiba dizer: eu sei que Deus está aqui. E nós sacrificamos por Deus, fazemos sacrifícios para Ele, nós travamos debates em nome de Deus, até guerras já foram feitas em nome de Deus. Nós muitas vezes temos o costume de defender Deus. Quando alguém fala algo a respeito de Deus que nós não concordamos, a gente toma uma postura defensiva e a gente começa a defender Deus. Mas a triste verdade é que nós podemos fazer todas essas coisas, fazer tudo isso, e mesmo assim nós não sabermos quem Deus é, nós não conhecermos Deus de fato. E isso fica muito evidente para a gente nas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, quando Ele diz que naquele dia muitos chegarão e dirão: Senhor, no Teu nome nós expulsamos demônios, fizemos sinais, milagres, maravilhas. E aí Jesus dirá a eles: apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. E o verbo conhecer aqui, ele tem um sentido de intimidade, é um conhecer mútuo. Eu não conheço vocês porque vocês não me conhecem. A gente não tem um relacionamento. A gente não tem um relacionamento. Deus criou o ser humano exatamente para isso. Deus nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Deus nos criou para uma vida de intimidade com Ele. Uma vida de relacionamento. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus exatamente para a gente se poder relacionar com Ele como a um semelhante. Nós fomos chamados desde o início, desde a criação, para desfrutar da intimidade com a Trindade, com o Deus Trino, para conhecer Deus como Ele nos conhece, da forma como Ele nos conhece. Isso é relacionamento íntimo. E nós vemos isso quando nós olhamos para a Bíblia, lá no começo, lá em Gênesis. Eu quero chamar a sua atenção para esse versículo em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 8, que diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse versículo, como nós sabemos, ele está talvez... Esse com certeza é o capítulo mais triste da Bíblia, é o capítulo onde o homem e a mulher, Adão e Eva, os nossos pais, que nos representavam toda a humanidade, se desconectam de Deus. E logo em seguida ao pecado, o texto nos diz que eles ouvem os passos do Senhor no jardim, e o que eu quero destacar aqui é que andava, algumas versões vai dizer que passeava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Deus criou o homem, como eu disse, para se relacionar com Ele, e era isso que acontecia ali no Jardim do Éden. Esse verbo que é traduzido aqui pela palavra passear ou andar em algumas versões, ele é um verbo que denota uma ação que acontecia frequentemente. Então, Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus colocou eles no jardim, e Deus tinha prazer de vir frequentemente. Eu não sei te dizer se era todo dia, se isso acontecia toda semana, mas o fato é que era frequente. Deus vinha sempre se relacionar com a sua criação, porque Deus criou o homem exatamente para isso. Deus criou o homem exatamente para isso. No Éden, o homem podia experimentar de tudo aquilo que Deus havia criado, todas
as árvores, os frutos, os animais, todas as belezas, tudo que havia ali, mas o homem podia desfrutar principalmente do relacionamento com Deus, da presença com Deus. Só que por causa do pecado, tudo isso se perdeu. Por causa do pecado, eles foram expulsos do jardim e se rompeu aquela intimidade que eles tinham. Isso se perdeu. Mas é interessante nós notarmos na Bíblia, a próxima vez que esse mesmo verbo aparece, depois de Gênesis, e é em Levítico, capítulo de número 26, versículo 11 e 12, que diz assim: estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. O livro de Levítico, talvez você já tentou ler a Bíblia inteira, ou você já leu a Bíblia inteira, e o livro de Levítico sempre é um dos livros que às vezes a gente não gosta muito, porque ele fica repetindo, ou ele fica falando para a gente uma série de rituais que o povo de Israel tinha que fazer, logo depois que eles saíram do Egito. Mas quando a gente vai para o final do livro, a gente encontra esse texto, que está dizendo para eles que tudo o que eles iam fazer, tudo aquilo que Deus havia determinado para eles fazerem, os sacrifícios, os cuidados, as cerimônias, não era em vão. Não era algo inútil. Porque se eles fizessem aquilo, a presença dele estaria com eles, da mesma forma que estava lá no Jardim do Éden. Era isso que ele queria se relacionar com o povo dele, ele queria ter intimidade com o povo dele. Eu quero fazer aqui um parêntese bem rápido, mostrando para você o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda que Deus ordenou que o povo construísse, que podia ser desmontada e carregada para qualquer lugar que o povo estivesse indo. E no tabernáculo, na tenda, haviam duas divisões: o santo lugar e o santo dos santos, ou o santíssimo lugar. E era no santíssimo lugar aonde Deus manifestava a presença dele, aonde ele vinha com toda a sua glória e se manifestava. Só que não era como no Éden ainda. Só um homem podia entrar lá, no santo dos santos, no santíssimo lugar. Só um homem podia entrar. E mesmo assim, ele não podia entrar lá a hora que ele quisesse. Ele tinha que entrar uma vez por ano. E mesmo assim, quando a presença de Deus se manifestava, ele tinha que sair. Ele tinha que sair. Isso mostra para a gente que a forma como o povo de Israel, o povo de Deus lá no passado, podia experimentar a presença de Deus. Era isso. Salvo algumas exceções no Antigo Testamento, o maior contato que eles tinham com a presença de Deus, a intimidade de Deus, da forma como Deus queria que fosse, desde o Éden, era isso. O que chama a atenção é que, como eu disse, depois de todas as normas, Deus demonstra que Ele ainda quer se relacionar com o povo dele. Ele não desistiu de ter um relacionamento íntimo com o seu povo, com a sua criação. Nós, quando olhamos para o Antigo Testamento, percebemos que, infelizmente, Israel não conseguiu obedecer todos os decretos de Deus, tudo aquilo que Deus deu para eles. Levítico tem uma série de ordenanças, principalmente em relação ao culto. E foi o lugar onde o povo de Israel mais falhou com Deus, onde eles mais erraram, onde eles mais pecaram, porque eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a negligenciar o culto. Se você olhar os últimos livros do Antigo Testamento, você vai ver que os sacerdotes, em vez de servir a Deus e dar valor à presença de Deus, eles estão tratando a presença de Deus de qualquer maneira, oferecendo sacrifício de qualquer maneira. Então Israel falhou no seu propósito. Mas o desejo do coração de Deus não morreu. Deus continua querendo se relacionar com a sua criação. Esse sempre foi o propósito de Deus. Então, algo precisava ser feito, alguma coisa precisava ser feito para que Deus conseguisse se relacionar com a humanidade, se relacionar com a sua criação, como Ele sempre desejou. Não apenas uma vez por ano, não de uma forma limitada, mas que Ele pudesse realmente ter a sua criação, pessoas se relacionando com Ele com intimidade. Algo precisava ser feito. E a solução de Deus para isso é enviar o seu Filho Jesus Cristo.
para cumprir toda a lei, para cumprir tudo aquilo que ele havia ordenado em Levítico e no Pentateuco, nos outros livros, para cumprir tudo isso e assim ser obediente aonde Adão foi desobediente, para ser fiel onde o povo de Israel não foi fiel, e abrir a porta para que a gente pudesse, com apenas um sacrifício de uma pessoa, se relacionar com Deus novamente. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo em sua carta, e eu quero te chamar a atenção para esse texto, Hebreus 10, 19 e 25. O sacrifício de Jesus restaura o nosso relacionamento com Deus novamente e nos leva para a presença do Pai. Veja, portanto, irmãos, nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Eu quero dividir esse momento em duas partes. Eu quero que nós entendamos que Deus, e eu já estou falando sobre isso, a importância do nosso relacionamento com Deus, principalmente pelo fato dele insistir nisso, e algumas aplicações, algumas implicações do que o escritor aos Hebreus está nos dizendo aqui. Nós precisamos entender que nós somos feitos para mais, nós fomos criados para mais. Muitas vezes durante a nossa existência, nós temos a percepção de que tem algo a mais, de que falta alguma coisa. Isso é porque Deus nos criou para algo que infelizmente nós não vivemos. Deus nos criou para viver algo que infelizmente os seres humanos cada vez mais se distanciam, cada vez mais. Você foi criado então para viver muito mais do que esse mundo oferece. Você foi criado para experimentar um relacionamento real e íntimo com Deus. As maiores alegrias que você pode experimentar, os maiores prazeres que esse mundo pode te dar, as maiores conquistas que você, com o seu esforço, possa conquistar, tudo que esse mundo possa te ofertar, te oferecer, eu garanto para você que nunca vão se comparar à alegria, ao prazer e à satisfação de uma vida de intimidade com Deus. Nunca vão se comparar, nunca vão chegar perto. E por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus novamente e viver essa vida de intimidade com Ele da forma como Ele sempre quis. Olha só o que o texto nos diz, logo no início. Nós temos plena confiança, algumas Bíblias vão dizer ousadia, para entrar lá no Santíssimo Lugar. Lá onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez, nós temos plena confiança, não para entrar apenas uma vez, mas para entrarmos sempre que nós quisermos. Isso, logicamente, é algo figurado, você não vai ir até Israel ou até o Templo de Salomão para entrar no Santíssimo Lugar. Isso aqui se refere à presença de Deus, o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Então você tem toda a confiança, toda a ousadia para entrar diante de Deus, para se relacionar com Deus, para ouvir a voz dEle, para falar com Ele. É exatamente isso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. E quem possibilitou isso é Jesus Cristo, que abriu o caminho, Ele é o caminho para nós. O véu, havia um véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Só que esse véu foi rasgado quando Jesus morreu. Ele foi rasgado de cima a baixo, exatamente abrindo o caminho para nós. E aí, me chama muita atenção quando ele diz assim: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura.
não existe mais culpa. Não existe pecado que possa te impossibilitar de chegar até Deus. Se você está em Jesus, se você crê no Evangelho, nada pode te impedir de entrar com confiança e ousadia até a presença de Deus e ter intimidade com o Criador do Universo. Desfrutar da presença dEle. Nada pode te impedir. Eu não sei porque muitas vezes nós não fazemos isso. Não sei. Infelizmente, nós preferimos tantas outras coisas no nosso dia, na nossa semana, do que a presença de Deus. Se por acaso você não consegue entrar na presença de Deus por causa de medo, se por acaso você não consegue entrar na presença de Deus por causa de culpa, atente-se para o que está escrito aqui. Não existe mais culpa. Jesus já te perdoou por tudo. Tudo. Tudo, todas as coisas. Jesus não te perdoa só pelos pecados que você cometeu de hoje para trás. Ele te perdoa de todos os pecados. Todos. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele não estava olhando para os pecados que você cometeu até hoje. Eram os pecados de toda a sua vida. Toda a sua vida. Não existe mais culpa. Você é perdoado, você é perdoada. Em nome de Jesus. Agora, se o problema que nos impede de entrar na presença de Deus é porque tem outras coisas nos sufocando, aí nós precisamos rever. Nós precisamos rever o que está acontecendo. O próprio Jesus era exemplo de intimidade com o Pai. O próprio Jesus se retirava constantemente para estar com o Pai. Agora, eu te pergunto, se Jesus é o Filho de Deus, e de fato Ele é o Filho de Deus, qual a necessidade que Ele tinha de orar? Qual a necessidade que Jesus tinha de ir até o Pai? Será que é porque se Ele não fosse até o Pai, as coisas não iriam acontecer? Talvez seja isso, mas eu tenho para mim que Jesus ia até o Pai, sabe por quê? Porque Ele amava estar com o Pai, Ele tinha prazer em se relacionar com o Pai, alegria. Nós vemos Jesus indo à presença do Pai em momentos de decisão, momentos onde Ele teria que tomar decisões, como por exemplo escolher os apóstolos. Jesus se retira e passa a noite em oração com o Pai. Mas nós vemos Jesus indo falar com o Pai em momentos onde tudo estava bem. Jesus, no início do seu ministério, vai até a casa a sogra de Pedro, de Simão, e ele cura muita gente. No início do seu ministério, ele cura várias pessoas, está tudo bem. E as pessoas estão reconhecendo o ministério dele, porque as pessoas começam a trazer gente para ser curada, para ser abençoada, para ele impor as mãos, para libertar, expulsar os demônios. Aí, na hora que todo mundo está vindo, e o ministério de Jesus, se fosse hoje, na vida talvez de qualquer pastor, imagina a igreja enchendo, vindo gente de todo lado, as orações sendo respondidas. Nossa, se fosse hoje, eu estou no ápice, eu vou continuar, eu vou me envolver. Não, Jesus não faz isso, Ele se retira e vai para a presença do Pai. O prazer dele não estava em ter sucesso, o prazer dele não estava em ter muita gente, o prazer dele estava na presença do Pai. Nós precisamos ter prazer na presença do Pai. E é por isso que Jesus dá a vida dele, para abrir caminho para nós. Então entenda, você foi criado para mais. Você foi criado para desfrutar de mais. Só que esse mais você não vai encontrar no mundo, você não vai encontrar nos prazeres aqui dessa terra, você não vai encontrar, não adianta insistir. Você só vai encontrar se você estiver em Jesus. O Evangelho é um chamado de Deus, para mim e para você, um chamado maior, um chamado para nós experimentarmos a vida de intimidade com Deus. E quando nós entendemos isso, se você entender isso, se isso for uma realidade na sua vida, então tem pelo menos 3 coisas que vão acontecer na sua vida, naturalmente. 3 coisas, e a primeira delas é: nós nos apegamos à esperança que professamos. É o que o escritor vai nos dizer aos Hebreus, no versículo de número 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Qual é a esperança que todo cristão professa? Qual é a esperança que qualquer cristão no mundo tem?
independente da circunstância, da situação, a esperança que todo cristão verdadeiro tem no seu coração. Eu não sei vocês, mas essa pergunta para mim é muito fácil. É Maranata, Jesus vem, eu anseio pelo Senhor, eu anseio pela volta de Jesus. Todo cristão tem no seu coração o anseio pela volta de Jesus, pela manifestação plena do reino dele, quando ele vai vir nos céus acompanhado pelos seus anjos, e ele vai por fim a toda essa era, toda a maldade, toda a violência, toda a guerra, o engano do pecado, tudo vai acabar, tudo. E Jesus vai reinar soberano sobre todas as coisas de forma ativa, ninguém vai poder dizer não ao seu reinado. Todo joelho vai se curvar diante dele, todos vão ver, todos vão reconhecer. Essa é a esperança que arde no coração de todo cristão. E como discípulos de Jesus, nós precisamos entender que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Você está aqui, mas você não pertence a esse mundo. Nós não fazemos parte desse mundo. Embora nós ainda sejamos afetados pelas realidades desse mundo, nós somos afetados pela economia, pela situação do país, muitas vezes nós somos afetados pelo desemprego e por tantas outras coisas, mas nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Isso muda a maneira como nós vivemos. Se nós entendermos isso de fato, isso vai mudar a forma como você lida com o dinheiro, isso vai mudar a forma como você trata as pessoas, isso vai mudar a forma como você acorda todo dia de manhã. Isso vai mudar a forma como você lida com a sua família. Ah, Deus, infelizmente a igreja perdeu de vista que Jesus vai voltar, que isso aqui é passageiro, que isso aqui vai acabar. Os nossos olhos estão nesse mundo como se nós fôssemos viver todos os dias da nossa vida aqui. Mas Jesus vai voltar e tudo isso vai passar, tudo isso é passageiro. Olha só o que ele diz no versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Isso foi escrito aproximadamente 2000 anos atrás. Eles já tinham no coração dele esse fogo, essa perspectiva. Jesus vai voltar, ele vai voltar. Eu não me esqueço que o meu pai sempre contava para mim o uso, quando era usado a palavra Maranata significa vem Senhor Jesus, ou ora vem Senhor Jesus. E muitas vezes quando os cristãos eram lançados na arena, eles eram lançados para os leões os devorarem, para ser mortos, queimados. Muitos eram tentados a desistir. Só que os que estavam de fora gritavam para eles: Maranata, Maranata, não desiste, o Senhor Jesus vai voltar. Eu nunca me esqueço disso. Por que nós vivemos a nossa vida sem essa perspectiva de que Jesus vai voltar? Nós não podemos perder essa perspectiva. A presença de Deus, ao mesmo tempo, se nós nos relacionamos com Ele, isso vai ser natural em nós, esperar o regresso dele, mas vai gerar outra coisa no nosso coração. Vai gerar um desejo de atrair todas essas realidades da eternidade para o presente. Deus, eu sei que vai ser maravilhoso. Eu sei que não vai ter fome, eu sei que não vai ter guerra, eu sei que não vai ter enfermidade, mas eu quero viver isso aqui já. Eu quero que o Senhor manifeste essas coisas hoje. Eu sei que isso é possível porque Jesus veio para tornar essas coisas reais no nosso meio. Ele trouxe as realidades do reino para o nosso meio. E nós começamos a desejar a justiça do reino. Nós começamos a desejar a paz do reino hoje. Nós começamos a desejar a saúde do reino invadindo a realidade do presente. Quando nós temos intimidade com a presença de Deus, essas coisas começam a acontecer na nossa vida. Naturalmente. Olha só o que Hebreus 11, 14 e 16 diz. Os que assim falam, os que falam aqui, eles estão falando de que eles são estrangeiros aqui na terra, eles não pertencem a essa terra. E aqui o escritor aos Hebreus está se relacionando a gente que viveu lá no Antigo Testamento. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria.
se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. O capítulo 11 de Hebreus fala para a gente de uma série de pessoas que viveu aqui, que fizeram grandes coisas, que eles experimentaram da presença de Deus de forma que a gente deseja. Quando você lê ali, você fala, meu Deus, não é possível. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai encontrar Abraão, você vai encontrar Davi, você vai encontrar Abel, você vai encontrar Enoque, você vai encontrar uma série de pessoas que viveram pela fé, mas sabe o que eles esperavam, o que eles entendiam? Que havia uma pátria melhor para eles, que a vida não se resumia aqui a essa realidade. E exatamente por eles crerem nisso, eles fizeram tudo o que eles fizeram, eles experimentaram tudo o que eles experimentaram, por saber que a vida não se resume a esse mundo. Quando você entende isso, gera um efeito de atração. As coisas da eternidade começam a vir para o presente. Só que isso só vai acontecer quando nós atendermos o chamado de Deus, para nós experimentarmos a presença dEle com intimidade. Quando nós atendermos a voz dEle, para nós nos relacionarmos com Ele de forma íntima, para nós estarmos na presença dEle. Isso pode ser feito no seu quarto, em momentos de oração a sós com Deus, intimidade pessoal, você com Deus. Isso pode ser feito com a sua família, entrando na presença de Deus e desfrutando da presença dEle. Isso nós fazemos aqui como irmãos, reunidos, adorando a Deus. Quando nós fazemos isso, essa esperança que nós professamos, que é a esperança do retorno de Jesus, se torna algo natural no nosso coração. Mas tem uma segunda implicação. Praticar o amor e as boas obras se tornam algo natural na nossa vida, quando nós nos relacionamos intimamente com Deus. A maioria das vezes a gente fica se esforçando. Principalmente no mundo, existe uma tentativa, um esforço, como se fosse uma meta a ser batida, manifestar amor pelas pessoas e fazer boas obras. Ao ponto de que muitas vezes, quando a pessoa faz uma boa ação, quando ela consegue manifestar amor, o sentimento é de missão cumprida. Ufa, eu cumpri minha missão, eu consegui. Só que, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que é diferente. Se nós vivemos a nossa vida experimentando intimidade com Deus, a prática do amor e das boas obras, elas vão ser uma realidade natural para a gente. Quando nós nos relacionamos com uma pessoa, quem é casado talvez saiba disso muito mais, mas isso acontece também com pessoas solteiras. Quando você se relaciona com uma pessoa, você começa a pegar o jeito da pessoa. Não tudo, mas alguma coisa. Por exemplo, talvez você comece a rir com uma pessoa. Eu tinha um amigo na minha adolescência, eu me mudei para uma cidade, fiquei muito amigo dele, e depois de algum tempo a gente se relacionando, eu comecei a rir igual ele. E minha mãe percebeu isso e falou, mas sua risada mudou, você está rindo igual o Erlen, que era o nome dele. Você está rindo da mesma forma que ele. Casais, acontece muito isso, você se relaciona tanto com a pessoa, que você às vezes começa a falar palavras que aquela pessoa fala, você começa a ter atitudes que aquela pessoa tem. Isso é relacionamento, intimidade, começa a acontecer essas coisas. Só que quando a gente se relaciona com Deus, acontece algo parecido. Quando você se relaciona com Deus e desfruta da intimidade com Deus, constantemente, quanto mais você faz isso, começa a acontecer exatamente isso com você. Você começa a apresentar algumas coisas que não são tanto do ser humano, mas são mais de Deus. Atitudes, palavras, ações que são de Deus. E aí, isso é possível porque o Espírito Santo vive em nós, e ele começa a gerar essas coisas em nós.
Ontem nós estivemos aqui no Mosaico com alguns jovens e adolescentes e nós compartilhamos exatamente isso. Quando nós buscamos mais a Deus e nos relacionamos com Deus, quando nós temos mais contato com a presença de Jesus, nós amamos mais, nós tratamos melhor as pessoas na nossa casa. Isso é o que a constatação que a gente chegou ontem daquilo que nós temos vivido nesses dias. Só que o dia que a gente não busca a presença de Deus, quando a gente começa a se distanciar, a gente trata mal as pessoas dentro de casa, a gente perde a paciência no celular, dentro de casa, na escola, se torna mais difícil, se torna muito mais difícil. Isso não é real só na vida dos adolescentes, gente, é real na vida de todo mundo. É real na vida de todo mundo. Se você se relacionar com Deus, se você buscar mais a presença de Deus, as coisas de Deus vão começar a se manifestar na sua vida de forma natural. Você vai amar mais, você vai ter atitudes em prol das pessoas naturalmente. Isso vai ser algo natural para você. O texto diz para a gente considerarmos uns aos outros, para nós estimularmos os outros às boas obras. Isso para os judeus era muito claro, porque para um hebreu ou para um judeu, esse livro é o livro aos Hebreus, não existe você ensinar algo para alguém, você estimular alguém a fazer algo, se você não faz isso. Não tem como você ensinar uma pessoa a amar, apenas dizendo para ela, olha, eu vou te passar uma receita aqui de como amar. Primeiro, você vai dar 3 passinhos para frente. Segundo, você vai olhar no olho da pessoa. Terceiro, você vai abrir a sua boca. E quarto, você vai falar essa e essa palavra. Não funciona assim. Você ensina as pessoas a amarem amando. Filhos aprendem a amar vendo seus pais amando. Não se ensina isso com receita. É algo prático. Você não ensina alguém a fazer boas obras falando para ela que ela tem que fazer boas obras. Você precisa fazer boas obras. Entende isso? É prático. É prático. É por isso que Tiago escreve na sua carta, em Tiago 2,15, o seguinte: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? É inútil. É inútil. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Não existe fé teórica. Não existe uma fé teórica. Se nós de fato queremos compartilhar o Evangelho com as pessoas, se nós queremos manifestar o reino para as pessoas, nós precisamos viver o Evangelho, nós precisamos manifestar o reino, tem que ser algo real na nossa vida. Muitos dos pais sabem disso e não vivem isso em casa. Vocês, pais, muitas vezes querem que os seus filhos não mintam, vocês querem que os seus filhos amem a igreja, vocês querem que os seus filhos se envolvam com as coisas de Deus, mas vocês são os primeiros a falar mal da igreja na casa de vocês. Vocês são os primeiros a criticar o pastor na casa de vocês. Vocês são os primeiros a falar na frente dos filhos de vocês mal de pessoas aqui da igreja. A falar mal de outras igrejas. Pais, como que os seus filhos vão amar a Deus e a igreja se vocês, com as suas ações, mostram para eles que isso não é real? Como? Como que você vai dizer para o seu filho, filho, você precisa ler a sua Bíblia, você precisa buscar a Deus, porque esse é o melhor caminho para você? Se como pai você não faz isso, se como mãe você não faz isso, você não tem prazer. O seu filho nunca te viu de joelho dobrado, se derramando na presença do Senhor, chorando. Você diz, filho, você precisa depender de Deus. Mas quando tem um problema na sua casa, você quer resolver o problema do seu jeito. Você não chega e fala, Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor. Você não reúne sua família e fala, olha, vamos nos reunir, vamos clamar a presença do Senhor, porque o papai não sabe o que fazer. Vocês percebem isso? Como que a gente vai ensinar as pessoas a fazerem coisas que a gente não faz?
Como que a gente quer que os nossos filhos sejam testemunhas de Jesus se a gente não fala de Jesus para as pessoas? Como que a gente quer que os nossos filhos sejam generosos se a gente nunca é generoso, nem com eles às vezes? Como que a gente quer que eles administrem bem os recursos que Deus coloca na mão deles, se nós somos os primeiros a usar os recursos de qualquer maneira? Eu estou falando isso para os pais, mas isso vale para todo mundo. Evangelho não é teórico. Jesus não veio aqui e ficou falando um monte de coisa para o mundo, Ele viveu o reino aqui. E nós precisamos entender isso como igreja. Nós precisamos. É por isso que o Espírito Santo mora dentro de nós. É por isso que o Espírito Santo vive em nós, para nos ajudar. Deus já sabia que a gente ia ter dificuldade com isso. O Espírito Santo mora em nós para nos ajudar, para nos motivar, para nos levar, para nos impulsionar a viver o reino de forma prática, amar, manifestar amor, perdão, gratidão, generosidade, alegria. São os frutos do Espírito que fluem de nós. Então, quando nós falarmos de Deus para as pessoas, Deus não pode ser apenas um conceito, uma teoria, alguém distante do qual nós estamos falando. Elas precisam olhar para mim e para você, e elas precisam ver a glória de Deus estampada no nosso rosto. Elas precisam olhar para nós e falar: nossa, você está falando dessas coisas, mas você se parece tanto com Jesus. Eu acho que Jesus seria como você se Ele estivesse aqui na terra. E nós fomos criados para isso. Só que nós só vamos desfrutar isso se a gente tiver intimidade com Deus. Se a gente menosprezar a presença de Deus, essas coisas não vão ser reais na nossa vida. Não serão. E finalmente, nós aprendemos nesse texto que quando nós buscamos a presença de Deus, quando a presença de Deus é algo importante para nós, nós valorizamos e vivemos a comunhão verdadeira. Nós valorizamos e vivemos a comunhão. Não deixemos de reunirmos como igreja. Aqui está dizendo segundo o costume de alguns, e aí fica parecendo que o segundo o costume de alguns é se reunir como igreja, mas o que ele está dizendo aqui é: não deixem de se reunir como igreja como alguns de vocês fazem. Como alguns de vocês fazem. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que o dia se aproxima, o dia da volta do Senhor. Quanto mais da presença nós experimentarmos, quanto mais nós estivermos mergulhados, imergidos na presença de Deus, mais nós vamos desejar estar reunidos como irmãos e vivermos a comunhão. Cada vez mais. Não tem como nós dizermos que estamos experimentando a presença de Deus. Eu experimento a presença de Deus, eu sei o que é a presença de Deus, eu estou diante de Deus, e a gente não tem prazer na comunhão. Isso não tem como, não bate. João fala isso em uma de suas cartas: não tem como você dizer que ama Deus. Como eu amo Deus, eu me relaciono com Ele, e você não ama o seu irmão. É impossível isso. Não tem como. Uma vida de intimidade com Deus é indispensável para todos nós. Nós precisamos, é isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, de oração, de leitura da palavra. Precisamos disso, individualmente como família. Mas, se você vive essa vida de intimidade com Deus, naturalmente você vai ter prazer em estar com outros irmãos. Você vai ter prazer em viver a comunhão. Isso é natural, isso é consequência. É consequência. E não adianta, muitas vezes, a gente querer viver essa vida de comunhão, e a gente tenta fazer isso, né? E a gente não tem sucesso, obviamente. Não adianta querer viver a vida de comunhão se eu não tenho comunhão com Deus em primeiro lugar. O mundo faz isso muito bem. A gente chama de momentos sociais, né? Se reúne, bate um papo, fala de futebol, fala da família, fala da notícia que saiu no jornal, fala do Fantástico, fala de uma série de coisas.
Mas isso não é comunhão. Isso é um momento social. É gostoso? É. É fruto da graça de Deus? Com certeza. Mas não é a comunhão verdadeira que irmãos têm, que edifica, que motiva. Você está passando por um problema, uma dificuldade. Hoje a gente experimentou isso aqui de manhã. Você vem com seu coração apertado e aí você vai ter comunhão com outro irmão, você vai conversar com ele. Só que se vocês são pessoas que estão na presença de Deus, essa conversa não vai ser uma conversa simples, não vai ser qualquer conversa. Deus vai agir ali, você não vai sair do mesmo jeito. E aí, uma palavra que o outro diz, muda completamente a realidade da outra pessoa. É assim que Deus faz, porque a presença dele está em nós, a gente está se relacionando com ele. A gente tem prazer em se reunir e falar a respeito das coisas que Deus está fazendo. Eu não sei se vocês já perceberam como muitas vezes a gente se reúne como irmãos, mas a gente fala de tanta coisa. A gente fala de tudo, a gente fala até mal das pessoas que a gente nunca deveria falar, mas a gente não fala nada da Bíblia, a gente não fala nada do que Deus está fazendo de bom na nossa vida, a gente não fala, a gente não agradece a Deus, nada. Nada. Por que será? Será que não é porque eu estou negligenciando a comunhão com Deus, os momentos onde eu deveria estar na presença de Deus, me derramar na presença dEle? O exército ensina uma coisa muito legal para a gente. Reclamação tem que ir sempre para cima, nunca para baixo. Só que nós, muitas vezes, mandamos reclamação para baixo e para o lado, nunca para cima. Nunca para cima. Não adianta você reclamar com seus filhos das coisas que você vê errado na sua família, no seu trabalho, na igreja. Você tem que falar com Deus. Você tem acesso à maior autoridade que existe no mundo. Fala direto com Ele, Ele resolve. Se tiver que ser o problema a ser resolvido é você, Ele vai resolver também. Mas fala com Ele. Fala com Ele. A gente reclama muito, muito com as pessoas que estão à nossa volta, e eu me incluo nisso, eu não me excluo, eu também reclamo. Mas a gente precisa chegar diante de Deus e colocar essas coisas diante dEle. Diante dEle. Porque aí quando a gente for se relacionar com as pessoas, quando a gente for viver momentos de comunhão, a gente vai contar como que Deus resolveu os problemas. Deus, você vai contar para a pessoa, né? Eu cheguei diante de Deus assim, 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 mas Deus acalmou tudo, resolveu tudo. Ou no mínimo você vai falar, eu já coloquei diante de Deus, já está tudo certo, não preciso falar mais disso. Se você se relaciona com Deus, a comunhão vai ser algo natural na sua vida. Agora, se nós vivermos alheios a esse chamado, se nós não valorizarmos esse chamado maior para nos relacionarmos com Deus, a comunhão não vai ter nenhum sentido. Nenhum sentido. Se a adoração não faz sentido para você quando você está na igreja ou em algum lugar, é porque ela não está fazendo sentido para você no seu tempo a sós com Deus. Muitas vezes os nossos momentos a sós com Deus são mecânicos. Eu gosto de ler os salmos porque eu não vejo isso nos salmistas. Eu não vejo o salmista entrando diante de Deus e falando, pois bem, Senhor, agora eu tenho que agradecer, então eu vou agradecer. Bom, Senhor, agora eu tenho que pedir, então eu vou pedir. Senhor, agora eu tenho que dar tchau, eu vou dar tchau. Eu não vejo isso. Não vejo isso. Davi está desesperado porque seus inimigos estão para acabar com a vida dele. Ele chega, Deus, cadê o Senhor? O Senhor esqueceu de mim. Ele entra rasgando a alma dele. Só que muitas vezes a gente não faz isso, a gente está com problema na família, a gente está com os nossos filhos no mundo, a gente está vendo gente dentro de casa se matando, na nossa empresa é um caos, a gente só vê corrupção, coisa errada, a gente chega diante de Deus e fala, então Deus, eu preciso da bênção do Senhor. Deus, eu não aguento mais, era o que o salmista fazia. Jesus, né? Se possível, passa de mim. Eu não acho que Jesus falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava suando
sangue. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Derrame a sua alma diante de Deus. Se você fizer isso, se você se derramar diante de Deus, todos os momentos de comunhão que você tiver vão ser transformados, vão ser diferentes. Vão ser diferentes. E aí a adoração vai fazer sentido para você. Quando você estiver reunido, adoração é algo muito interessante, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê principalmente o povo de Deus adorando a Deus pelas coisas que Ele fez. Só que se Deus não faz nada na minha vida, porque eu não dou lugar para Ele fazer, eu vou adorar a Deus por quê? Se você chega aqui no domingo, e durante a sua semana, você orou por alguém, Deus ouviu sua oração, você sentiu no seu coração de falar algo para alguém, você falou. Se você meditou na palavra, se você teve um bom relacionamento com a sua família, se seu filho teve uma dificuldade, sua filha teve uma dificuldade, você aconselhou ele usando a palavra de Deus, se você sentiu no seu coração o desejo de estar na presença de Deus, quando você chega aqui no domingo, tudo isso vai se manifestar em alegria, regozijo, felicidade. Agora, quando a nossa vida é uma rotina com Deus, e a gente faz isso, a gente torna a nossa vida espiritual uma rotina, chegar aqui no domingo vai ser só mais uma rotina. Eu não vou sentir prazer nenhum nisso. O máximo, eu vou sentir o prazer social. Eu vou ver alguns amigos, a gente vai falar sobre algumas coisas. Isso. Só que Deus te criou para mais. Deus te criou para um propósito maior. Deus quer que você entre na presença dEle, que você experimente da presença real dEle na sua vida. Ele quer isso, Ele anseia por isso. Deus anseia por isso. Quando você tira um tempo para falar com Deus, quando você se ajoelha diante dEle, ou sentado, ou em pé, quando você vai falar com Ele, Deus se alegra de ouvir a sua voz. Deus se alegra, o coração dEle vibra quando um filho dEle entra na presença dEle. É por isso que Deus derrama a presença dEle sobre a igreja, porque não é só um filho, são vários filhos clamando e pedindo a presença dEle. E da mesma forma que Ele passeou lá no Jardim do Éden, Ele quer passear no meio do povo. Ele quer andar continuamente no meio do povo dEle. Basta nós nos achegarmos a Ele. Você foi chamado para algo que é muito maior do que você. Algo que é muito maior do que o mundo. Deus te criou para que você se relacione com Ele. Ele quer que você o conheça. Que você o conheça intimamente. Ele quer tanto isso, que Ele deu o próprio Filho dEle para morrer no seu lugar. Ele deu o próprio Filho dEle para morrer no seu lugar. Em Cristo não existe mais culpa. Não existe pecado que te impeça de se achegar a Deus. Não existe. Em Cristo todos os pecados estão perdoados. Então, deseje isso. Anseie por isso. Mais do que tudo. Mais do que tudo. Anseie por isso mais do que tudo. Não deixe para amanhã estar na presença de Deus. Isso precisa começar hoje. Isso precisa começar hoje. A presença de Deus tem que ser um acrescente na sua vida. Como família, como pessoa, como casal. Busque mais da presença de Deus. Clame mais pela presença de Deus. Dependa mais de Deus nas coisas que você precisa resolver. Não de você mesmo. Não dos seus próprios esforços. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça. Eu não sei como que você tem lidado com isso, mas eu sei que é uma dificuldade para todo mundo. Mas isso precisa mudar na nossa vida. Não é possível a gente ter um Deus que anseia, que quer, a ponto de dar o Filho dele para que isso seja possível, de insistir em nós, e a gente ficar
e viver a nossa vida como se isso não fosse nada. Deus, existe um anseio furioso no teu coração de se relacionar conosco. O Senhor destrói montanhas, o Senhor derruba muralhas, o Senhor transpõe montes, atravessa oceanos, o Senhor quer se relacionar conosco. O Senhor quer que nós te conheçamos. Pai, nós reconhecemos, nós confessamos como igreja, que nós não temos valorizado como nós deveríamos a presença do Senhor. E por causa disso, muitas vezes a gente vive a nossa vida como se tudo se resumisse a esse mundo apenas. Nós nos esquecemos que tudo isso vai acabar, que Jesus vai voltar. Por não nos relacionarmos com o Senhor como deveríamos, muitas vezes a gente não dá valor à comunhão, aos relacionamentos como nós deveríamos. Os nossos relacionamentos precisam ser transformados pela Tua presença, Senhor. Eles precisam ser mudados, impactados pela Tua presença. Pai, eu peço que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre nós. Derrama do Teu Espírito sobre nós. Pai, vem passear no meio do Teu povo novamente. Vem andar no meio do Teu povo novamente. Esse é o Seu desejo, Deus, e nós queremos que o Senhor faça isso. Esse é o desejo do Senhor para as famílias. O Senhor quer se relacionar com as famílias da mesma forma que o Senhor se relacionou com a primeira família. O Senhor quer vir e manifestar a Tua presença em cada lar, em cada casa. Deus, que o pecado não tenha poder sobre as nossas vidas, que o engano do pecado não seja uma realidade sobre nós. Que a gente possa se render ao Senhor. Pai, eu peço encarecidamente ao Senhor nessa manhã, que cada um que está aqui, ó Deus, ouça a voz do Senhor, clamando, ó Deus, desesperado por um relacionamento íntimo, Senhor. Íntimo, isso não deveria ser assim, Pai, porque o Senhor é o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso. Sim, nós sabemos que o Senhor está acima de todas as coisas e deveria partir de nós o desejo de estar na Tua presença, Deus. Mas o Senhor tomou a iniciativa, o Senhor deu o Seu único Filho, o Senhor abriu o caminho, o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados, o Senhor apagou todas as culpas, todas, para que a gente pudesse se relacionar contigo. Pai, que a gente possa ouvir a Tua voz, que fala hoje ao nosso coração, nos chamando para nós nos derramarmos na Tua presença, para nós vivermos intimidade com o Senhor, para que a gente Te conheça de fato e de verdade. Em nome de Jesus, Deus, eu Te peço isso e Te agradeço, porque eu sei que o Senhor está se movendo no nosso meio. Amém, Senhor.